Sem a Páscoa, a forma de culto estabelecida, há algum outro meio pelo qual poderíamos receber a promessa da remissão de pecados? Com certeza não. É por isso que o próprio Jesus veio a esta terra em carne para estabelecer a santa ordenança do culto, a Páscoa da Nova Aliança. Nós nos referimos a ela usando expressões como decretos, estatutos e leis. Então, o que Jesus disse sobre guardar a Páscoa? Vamos continuar refletindo sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 22, porque contém uma mensagem importante. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Jesus enviou seus principais discípulos, Pedro e João, para fazer os preparativos para a Páscoa. Por quê? Porque ele é Melquisedeque, e ele é Deus. Já que está profetizado que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacrifício não é feito com o sangue de ovelhas ou bodes. Então, com o que deve ser feito? Assim como Melquisedeque trouxe pão e vinho, ele trouxe pão e vinho e concedeu a festa da vida eterna para toda a humanidade. Porém, se não participarmos desse culto da vida eterna que Deus derramou sobre nós, nunca poderemos receber a vida eterna e a remissão de pecados. É por isso que Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Se fosse um ato sem sentido, simplesmente comer um pedaço de pão e beber um copo de vinho, não haveria razão para ele desejá-lo tão ansiosamente. Deus veio a esta terra para nos dar a salvação, lutando ansiosamente pela humanidade, apesar de enfrentar todo tipo de ridicularização, desprezo e abuso. Se isso não estivesse relacionado com a nossa salvação, por que ele teria feito isso? Não é verdade? A Páscoa certamente tem um tempo determinado. Em Levítico capítulo 23, versículo 4, a data é claramente especificada: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Vamos continuar no versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por que ele desejou ansiosamente comer a Páscoa? Porque Jesus é Melquisedeque. Ele teve que ensinar à humanidade e mostrar o exemplo de como conduzir o culto com pão e vinho. Deus não precisava ser batizado. Isso não é verdade? Porém, Deus recebeu o batismo que é destinado aos pecadores. Por que ele fez isso? Foi porque ele mostrou o exemplo para nós. Todos esses regulamentos e leis não são para o bem de Deus. Deus os estabeleceu, nos ordenou guardá-los e nos instruiu sobre como guardá-los. Deus é o legislador. Ele estabeleceu esse caminho para nós, para que pudéssemos receber o perdão de pecados e entrar no reino dos céus. Não foi por causa dele mesmo que ele estabeleceu a Páscoa e o sábado. Vocês não concordam? Então, assim como Melquisedeque trouxe pão e vinho como oferta, vamos agora examinar a cena onde Jesus Cristo, que é a realidade de Melquisedeque, concede as bênçãos da vida eterna e o perdão de pecados para a humanidade através do pão e do vinho da Páscoa. Vamos para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é, o que é isto? É o meu corpo oferecido por vós. Não é apenas um mero pedaço de pão. Ele confirmou o significado deste pão, dizendo: Meu corpo, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Ele tomou o cálice com o vinho da Páscoa e disse: Este é o cálice. Do que é o cálice? Da nova aliança no meu sangue derramado. Em favor de quem? Em favor de vós.
Ele veio a esta terra como Melquisedeque e nos despertou para o sistema da verdade. Ou seja, os regulamentos e as leis de Deus que concedem o perdão de pecados e a vida eterna através do pão e do vinho. Então, devemos nos tornar o povo de Deus que vive de acordo com essas leis e regulamentos, não devemos? Quando Jesus proclamou essa verdade, ele disse: "Esta é a nova aliança." Em outras palavras, é uma nova promessa. Se a Páscoa, a lei de Melquisedeque, não existisse, a humanidade hoje não poderia esperar pelo perdão de pecados, pela vida eterna, pelo reino dos céus ou pela salvação. Portanto, a Páscoa que celebramos é a Páscoa na qual a vida eterna é prometida e garantida.